Salve, galera! Aqui é a professora Gabi. Mais um tema aí para a semana. Eu espero que esteja tudo certo aí com vocês nessa quarentena. Logo vem aí um temaço sobre alguns impactos na economia, na saúde, né, na educação desse Covid. Mas enquanto isso não acontece, vamos para mais um tema essa semana. Hoje a gente vai falar sobre influenciadores digitais na formação dos jovens, né? Então a gente está falando de uma geração bem específica, né? E o tema é um tema estilo Enem, tá? Ou seja, você precisa trazer uma proposta de intervenção na sua conclusão. E a gente vai discutir sobre os impactos dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Esse é o tema propriamente dito. Quais são as palavras-chave? Impacto, influenciadores digitais, formação e jovens. É preciso entender que as palavras-chave devem estar lá na introdução sempre, tá bem? Para que eu contextualize o tema e depois traga a minha tese e os assuntos que desenvolverei no decorrer do texto. Vamos fazer a leitura dos textos motivadores naquele mesmo modelo. Então, eu trago para vocês o tema, a proposta, a coletânea e realço alguns pontos principais. Porém, você pode realçar mais ideias que você queira, tá certo? Então, bora lá, texto número 1. Que o mundo do marketing vive uma nova era não é novidade. Foi-se o tempo em que as propagandas eram apenas páginas na revista ou 30 segundos na TV. Basta acompanhar online uma blogueira ou influencers, né? Como são denominadas essas pessoas, para saber as novidades do mercado. É uma maneira subconsciente que o mercado encontrou, olha essa parte que interessante, de moldar comportamentos, pensamentos e atitudes das pessoas sem que elas tenham consciência disso. O que é importante? Então, a gente vem para um novo mercado com o advento das redes sociais, em que para influenciar as pessoas, moldar os pensamentos, comportamentos, as atitudes, para que elas consumam, o mercado passou a se reformular nesse meio. Utilizar desses influencers, né, ou influenciadores, para que eles façam as propagandas de determinadas marcas, de determinados produtos, tá bem? Só no ano passado, o Instagram contabilizou 12,9 milhões de posts de influenciadores patrocinados por marcas. E esse ano deve se dobrar, 2018, tá? Criando um mercado estimado em cerca de 1,7 bilhão. Ser uma influenciadora passou a ser o sonho de muita gente. Uma vida glamurosa na qual se ganha desde produtos de beleza, roupas, sapatos e acessórios até viagens e experiências. Tudo isso sem contar do ganho da fama, né? Então eu pago para você fazer a propaganda da minha marca, só que aí você vai ter direito, além do que você vai receber, a receber todos os produtos da marca, tá certo? Por ter fama, você vai se tornar influente ao ponto de ganhar roupas, sapatos, viagens, né? Enfim. Mas olhem esses questionamentos. Mas qual é o peso desses influenciadores na sociedade em geral? Qual o tamanho da responsabilidade que eles carregam? Eles estão alinhados com as premissas de ser em detrimento do ter, relativos à nova era? Qual é o impacto na vida dessas pessoas? Então a gente entendeu que o mercado passa a fazer uso desses influencers para quê? Para moldar pensamentos, comportamentos e atitudes. Então significa que esses influenciadores têm uma responsabilidade muito grande, né, no desenvolvimento social, ok? Continuamos. Quando percorremos as atualizações do nosso feed, automaticamente vamos sendo influenciados por tudo que lá é visto, desde fotos de amigos próximos a famosos
e tudo o que há de novidade em moda, bem-estar, estilo de vida e as demais tendências. Ser um influenciador significa ter um efeito direto nas decisões de compra, estilo de vida e nas opiniões dos outros. Então, se eu fosse uma influenciadora, eu teria um efeito direto no seu estilo de vida, no seu estilo de compra e até na sua opinião, até no seu posicionamento frente à sociedade. Em geral, os influenciadores passam a impressão de uma vida perfeita, de glamour, fama e realizações, onde se tem acesso a todos os mais novos e exclusivos produtos do mercado. Valoriza-se a ilusão na qual o ter significa mais do que o ser. No ter são valorizados justamente essas ideologias rasas, que incluem dinheiro, fama, status social e bens materiais. Esse é um grande problema. Então, se eu tenho um impacto decisivo e importante na formação de sociedade e eu recebo para isso, eu como pessoa que vai fazer propaganda de determinada marca, o que eu estou ensinando para essa população? Estou ensinando que a vida é perfeita como eu posto? Que ela é cheia de glamour, fama e realização para todos? Que o dinheiro, a fama, o status, os bens materiais vão trazer toda essa felicidade que eu demonstro, né? E aí eu venho para a estrutura de apelo pessoal. Pessoalmente, registro um apelo aos influenciadores para que alinhem ao seu trabalho a responsabilidade de criar um propósito em prol da evolução da sociedade, aproveitando sua influência para se fazer o bem, em vez de só pensar em guardar a conta bancária. Eles podem fazê-lo através de escolha consciente de produtos e marcas, abordando questões globais importantes em seus posts ou mostrando modos de vida alternativos, tudo de acordo com seus próprios valores. E aí ele faz um apelo. Sabendo que ele é um influenciador, então ele precisa alinhar, né, o seu trabalho de influenciador com um propósito. Então, com uma consciência de consumo, um consumo consciente, ao invés de só pensar em ganhar dinheiro em troca disso. Trazer modos de vidas alternativos, explorar a realidade, tá certo? Vamos para o texto 2. A maioria dos jovens brasileiros já usou influenciadores como fonte para conhecer marcas. Pesquisa da YouPix mostrou que apenas 10% das pessoas com 18 a 34 anos não foram impactadas por influenciadores nas redes. O marketing de influência se consolidou como uma das estratégias mais eficientes para impactar os millennials e a geração Z. Geração Z são aqueles que nasceram de 95 a 2005. Com o advento das gerações que nasceram acostumadas ao digital, a relação dos consumidores com as empresas sofreu e ainda sofre muitas alterações. Hoje, os influenciadores digitais ou os influencers são os pivôs dessas mudanças. Um estudo feito pela YouPix, especialista no mercado de criadores de conteúdo, mostrou que a maioria dos jovens brasileiros já teve contato com alguma marca por meio de influenciadores. Segundo pesquisa, 64% dos jovens de 18 a 34 anos já usaram influenciadores digitais como uma fonte para conhecer uma marca ou um produto. Ainda de acordo com essa pesquisa, 48% dos jovens já fecharam uma compra levando em consideração as dicas e as impressões compartilhadas pelos criadores de conteúdo. E apenas 10% disseram que nunca foram influenciados pelas pessoas que falam sobre uma empresa ou algum produto específico. Então, de todas essas pessoas, apenas 10 nunca foram influenciados. Então, o que isso significa? Que a influência desses influencers ela é realmente significativa e uma ótima estratégia de marketing para o mercado, né, nacional. Então, é importante você entender que houve uma alteração com o advento da internet, com a abertura das redes sociais de comunicação, houve uma alteração na forma como o mercado se posicionava. Então, deixou de ser a influência feita apenas por propagandas na TV
E sabendo que essa população, ela fica muito mais em frente às redes sociais, eu passei a utilizar de pessoas que têm acesso a essas redes sociais, que são influenciadoras, já tem aí um know-how, né, uma experiência de como angariar seguidores, e utilizar dessas pessoas para influenciar a sociedade. É isso, o texto 3 vem tratar justamente sobre essa dependência tecnológica. E aí a gente consegue fazer uma inferência de como o mercado precisou se modificar nesse processo, precisando então fazer uso de influencers para que eu vendesse mais, tivesse a massificação da produção, a massificação das vendas, das compras, tá certo? Então, aqui no texto 3, eu falo, não consigo parar de navegar nas redes sociais e como esse indivíduo está bitolado, né, ao ponto de ser dependente, viciado dessas redes. Vamos para as discussões, então, né? O que eu quero que vocês entendam antes da gente se adentrar nesse meio? O intuito desse tema não é fazer uma crítica a todos os influencers, tá? O intuito desse tema é você entender, eles têm um impacto na vida da população, de quem ele influencia. Então, como eles utilizam desse seu papel, dessa sua profissão, se é considerada uma profissão, será que está sendo utilizado de maneira adequada? O que seria um influencer que utiliza desse seu trabalho de maneira adequada? O que não é a maneira, qual não é a maneira adequada, tá bem? Eu preciso tratar um pouco sobre a sociedade da exposição e dos influenciadores digitais. Então, eu trouxe um trecho da Cíntia Freitas, né? E ela fala o que é essa sociedade de exposição. É um conjunto de pessoas que se utilizam das redes sociais para manter e ampliar os modos de comunicar e relacionar. Tá, eu entendo que com o advento das redes, eu me exponho a essas redes o tempo inteiro. Principalmente nessa quarentena, né, galera? Você, eu, nós todos aí ficamos muito mais conectados, né? Porque a gente precisa estar adentro de tudo que está acontecendo nesse mundo, mas aí acaba que a gente se expõe mais com uma finalidade de fazer com que as pessoas nos vejam, que as pessoas nos conheçam. Eu coloco bem entre aspas, porque muitas vezes o que você posta não é aquilo que você realmente é, mas aquilo que você realmente quer que as pessoas pensem que você é, né? Então, olha só como isso é problemático. Então, eu me exponho, mas eu seleciono a minha exposição. Não vou expor uma tristeza, uma problemática, quase nunca. Eu sempre exponho uma vida perfeita. Então, eu quero expor aonde eu estou, o que eu estou comendo, com quem eu estou, né? Se a minha linha de mensagens tem fotos de pratos bonitos, viagens, pessoas legais, bonitas. Eu quero sempre expor. Essa é a sociedade da exposição. E essa forma de se expor faz com que se amplie, né, os modos de comunicação e de relacionamentos e de relações com as pessoas. Então, ela também é benéfica, ela não é de todo mal. Só que, enxergando isso, o que o mercado teve que fazer? Ele teve que se desdobrar nesse meio. Me desdobrando ao ponto de fazer uso dos influencers, que são pessoas que se destacam nas internets, por meio de blogs, redes sociais, no YouTube. E essas pessoas, elas têm uma certa habilidade, uma certa experiência na arte de angariar seguidores, né? Um certo know-how aí, tá? Porém, né, o que esses influenciadores digitais do que eles são capazes? Eles modificam os comportamentos e a mentalidade, né, da população, dos seus seguidores, na verdade, né? Então, quem tem afinidade com esse indivíduo segue, ao ponto de, nossa, olha aquele tênis que ele está fazendo propaganda ali, que lindo, também quero. Olha aquele restaurante, olha aquela viagem, né? Olha essa roupa, nossa, olha essa vida. Então, ao ponto de moldar os estilos de vida, as experiências, os gostos, as preferências desses seguidores. Então, eu não tenho mais somente a propaganda televisiva como um instrumento de manipulação de consumo. Consumo de bens materiais, de estilos de vida, de experiências e gostos.
eu tenho agora os influencers, certo? E aí tem uma pesquisa realizada pelo Google que revelou que 4 em cada 10 usuários do YouTube confiam muito mais no seu YouTuber favorito do que em seus amigos. E 6 em cada 10 optam por seguir indicação de produtos de seu YouTuber favorito do que de qualquer celebridade. Então, o que eu estou dizendo é que para que eu seja influenciado por esse influencer, eu tenho que adquirir determinada afinidade com, né? Então, eu não vou seguir aquele que eu não sinto afinidade, que eu não desejo ver onde ele está, o que ele está propagando, né? Então, eu primeiro tenho uma determinada afinidade com esse youtuber, ou com esse influencer, vamos dizer assim, para ser mais amplo. E aí depois, dentro dessa afinidade, eu me permito acreditar, confiar, né, nas suas indicações de produto. Então, isso é importante. Entender, então, que esses influenciadores digitais, eles vão impactar, obviamente, na vida dos seguidores, moldando até a forma deles se comportarem, do que motiva o consumo, as escolhas, certo? Então, olha, eu gostei desse tênis, olha que legal o tênis que ela publicou, diz que realmente faz efeito, que é bom para coluna, para corrida, para atividade física ou academia, enfim. Eu faço de tudo para que eu consiga ter esse tênis, certo? Eu modifico o meu comportamento. Então, como influencer, sabendo que ele molda comportamentos, ele molda tanto positivamente quanto negativamente, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu trouxe para vocês entenderem uma teoria chamada comportamento em manada, que é uma teoria tratada com animais, quando a gente fala de um único animal que comanda essa manada e a manada segue esse posicionamento, certo? Isso se aplicando ao ser humano, eu trago quando eu falo de influenciador. Então, eu tenho um único indivíduo influenciando esse grupo, tá certo? Aí todos agem dessa maneira, buscando esse estilo de vida, esse tipo de ideologia, esse posicionamento político, enfim. É importante você entender que comportamento de manada, se a gente pegar a psicologia das massas de Freud, eles tratam da mesma ideia, que é um indivíduo manipulando um grupo. Então, é muito comum, e Freud ele fala muito sobre isso em psicologia das massas, por exemplo, quando a gente fala de fanatismo no futebol. Então, normalmente, estou no campo do futebol, assistindo um jogo. Começou uma agressão ali, aí começa outra na sequência, começa outra. Então, esse é um comportamento em manada ou a psicologia da massa, né? Como a massa é influenciada por um único elemento. E eu trouxe a voz de Fabrício Benvenuti, que é um professor da Universidade Federal de Minas. Comportamento se muitas pessoas compartilham uma ideia, outras tendem a segui-la. É semelhante à escolha de um restaurante que você não tem informação. Você vê que um está vazio e o outro tem 3 casais, escolhe qual? O que tem gente, claro. Você escolhe porque acredita que se os outros já escolheram, deve ter algum fundamento nisso. Então, se aquele está vazio, não deve ser tão bom. Se aquele tem mais gente, pode ser que esse seja melhor. Então, esse é o comportamento em manada. E é isso que o influencer faz. Eu, como influenciadora, influencio as pessoas que me seguem. Então, o que é preciso compreender? Sabendo que os influencers impactam na vida, modificando comportamento, modificando mentalidade, ideologia, pensamento do indivíduo, como eles influenciam e quando eles influenciam positivamente. Como eles influenciam e quando eles influenciam negativamente. Quando eu falo de influência positiva, né? Eu tenho que pensar que a influência positiva, ela parte de alguns pressupostos. Então,
quando influencia o consumo consciente, o desenvolvimento crítico, a reflexão, a empatia, o cuidado com o meio ambiente, o foco na educação. E eu tenho muitos exemplos para falar sobre isso. Então, tem desde Leonardo DiCaprio, que é um ator, mas que faz uso das suas redes sociais para tentar conscientizar os seus seguidores sobre as mudanças climáticas, e hoje ele foi considerado pela ONU o embaixador das mudanças climáticas. Eu tenho Drauzio Varela, que é um médico que utiliza das suas redes sociais para conscientizar a população acerca de assuntos relacionados à saúde pública, né? Mário Cortella, Luiz Pondella, eles são influenciadores, porque eles fazem uso das suas redes sociais para influenciar o comportamento dos seus seguidores em prol de uma reflexão, desenvolvimento de senso crítico, conscientização, tá certo? Então, eu tenho muitos pontos positivos e eu consigo trazer muitos exemplos de influências que impactam positivamente na vida dos indivíduos, mas também consigo entender muitos aspectos negativos de alguns influenciadores. Quando eles fazem o desfavor, né, de desinformar a população, sem pesquisar e pronunciar qualquer informação alheia, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum viés científico ou histórico. Quando eu faço o favor de proferir preconceitos, discursos de ódio, quando eu idealizo a busca pela felicidade, quando eu priorizo o ter em detrimento do ser, quando eu priorizo a aparência em detrimento da essência, quando eu objetifico o indivíduo, né? Uma busca incoerente pela vida dos sonhos, perfeita, certo? Então, com certeza você tem aí no seu acervo mental muitos exemplos de influencers que trabalham dessa maneira, né? Só que eles não têm a noção ou pouco se preocupam com a sua responsabilidade frente à sociedade. É aí que está o problema. Hein? Então, eu trouxe aqui alguns textos para vocês se embasarem, para darem profundidade, né, nas argumentações, para terem profundidade de argumentos. Eu estou muito feliz com a quantidade de texto que eu estou recebendo para que eu corrija. Mantenham o foco, amados. Entendam que quando você for falar de influenciadores digitais, você precisa trazer esses dois pontos e fazer uma crítica ao influencer de maneira que ele influencie negativamente a sociedade, tá? E tentar solucionar isso. Sei lá, por medidas legislativas, por conscientização, tá? Educação, tá? Então, eu espero ajudá-los aí. Estou aqui para que vocês precisarem, tá bem? Um grande beijo, mantenham o foco, produzem semanalmente, que eu tô aqui a todo vapor. Até mais!